Hoje o Ataque vai falar sobre carnaval, esporte e videogame, a fronteira final para manifestações políticas. E eu sou a Aline Job, doutora em teoria da literatura, escrevo sobre videogame, pesquiso sobre também. E acho que esse tema, considerando que estamos em fevereiro ainda, a gente vai considerar que isso é fevereiro ou não? Faz de conta que é. Tá. Então, considerando que ainda estamos em fevereiro e a gente acabou de presenciar o carnaval e outras questões que levantaram manifestações políticas, podemos assim dizer, o tema desse mês vai entrar nesse caminho também. Oi, meu nome é Henrique, eu faço jogos, estou estudando eles também, né? Atualmente estou em Montreal fazendo meu doutorado sobre jogos com controles alternativos e política, e é isso. Não? Sempre fico super bizarro. Eu também odeio essa parte. Eu odeio tanto eu me apresentar quanto o Lucas me apresentar. Eu sempre quero matar o Lucas quando ele me apresenta. Porque ele fala uns negócios que me deixa com vergonha, tá ligado? Não, total. Eu também fico. É. Aquela desenvoltura, assim, né, de mestre de cerimônias, assim, né? É. Então aí é história, né, mas nossa. Uhum. Mas enfim, eu sou o Pedro, acho que eu vou deixar esse troço aí que eu falei como minha apresentação. Eu detesto apresentações também. E é isso, a gente vai falar desse entrelaçamento entre política e todas aquelas esferas da vida pública e privada que estão dentro do que se considera entretenimento, diversão, né, ou tempo livre, enfim. O Thiago Leifert odeia, né, que se misture política e diversão, né, mas ele que vai tomar no cu dele. Não, ele e o Trump, né, por exemplo, né? O Trump odeia tanto política que é o presidente dos Estados Unidos, né? Então... né? Aquela coisa, né? Eu não sei se a gente começa falando, de repente, do carnaval. Eu tô com raiva do Thiago Leifert, eu queria começar falando dele, assim. Porque eu achei tenebroso aquele texto que ele escreveu. Sim, é bastante. Porque... Eu tava relendo hoje de tarde, é de chorar. Porque, fora a vergonha alheia daquelas metáforas com pizza de calabresa, que dá vontade do cara se esconder pra sempre... Ele censura um atleta por ter feito uma manifestação contra o genocídio do povo negro, sabe? Tu ser contra uma manifestação desse tipo é desumano, sabe? É desumano. Tu achar que a tua diversão, o teu direito a te divertir, comer tua pizzinha de calabresa e assistir um joguinho é maior do que o direito de uma parcela da população sobreviver, é de um egoísmo hedonista e sem compromisso com absolutamente nada, que é desumano demais, sabe? Eu fiquei com ódio genuíno do texto dele. E eu acho, assim, que concordo plenamente com o que você falou, assim, é revoltante. E tem uma coisa, assim, que é essa lógica, assim, do Leifert ali entender que o direito dele como consumidor, né? Uhum. Como alguém que tá pagando por um produto, né? Então, assim, né, não tem mais nem questão se o esporte é ou não é uma atividade cultural, uma atividade, né, que tem um significado muito maior. Não, ele é um produto que eu estou pagando, e como eu estou pagando, né, ele tem que vir do jeito que eu quero, né? O cliente sempre tem razão, né? E o cara usa isso para silenciar os outros, né, para tipo impedir qualquer colocação que discorde da visão de mundo dele, né? E isso é tipicamente gamer, né? Eu acho muito interessante que ele tenha, inclusive, ganhe um programa gamer na Globo, né? Porque o discurso dele é Gamergate, dos pés à cabeça. Eu diria que o discurso dele
representa muito bem o tipo de programa, né, como tu falou aí, de jogos, né, o programa de jogos que ele tem, o Big Brother, né. Acho que ele representa bastante esse pensamento dele, quer dizer, algumas situações, eu não tenho acompanhado as últimas edições, mas a gente acaba vendo notícias, né, de coisas que acontecem, às vezes, tipo, situações de agressão, que acabam chegando na mídia, né, quer dizer, acontecem no Big Brother e a gente fica sabendo mesmo que não acompanha o programa. E no fim, o que surge ali de debate não vai adiante, né? E mesmo que vá adiante, sei lá, apareça no programa da Fátima Bernardes, porque daí ganhou uma proporção gigantesca, todo o resto da programação da TV aberta, especialmente da Globo, vai reforçar uma série de coisas que se mantém em toda a programação, num certo sentido, né? E ele vir com esse argumento, né, de que futebol é diversão, o momento que eu vou sentar ali para ver o meu jogo é um momento que eu tenho para esquecer a vida, que eu tenho para realmente, né, fazer um momento de escape. Eu não quero ter que enfrentar uma manifestação política, eu não quero ter que lidar com um atleta que se posiciona e identifica, né, para o público que está assistindo, mas também para os torcedores, enfim, para todo mundo que está participando ali daquela atividade, que é uma atividade cultural, como o Henrique falou. Quer dizer, a gente não pode descolar o próprio esporte, a própria televisão, né, como um elemento da cultura. Então, achar que esse espaço não é um espaço de manifestação política, não só é uma ignorância, como é uma tentativa, na minha visão, né, é uma tentativa de convencer as pessoas de, olha, não, esse aqui não é o espaço para tu reclamar, esse não é o espaço para tu fazer um cartaz, para tu trazer faixas, né, reclamando de alguma questão que te incomode, coisas assim. Só que a gente está vendo que isso cada vez mais tem se modificado e o esporte também é espaço para tudo isso, né? Tanta questão dentro do próprio ambiente do esporte, né, dentro do campo, digamos assim, seja o esporte que for, mas também fora, toda a questão de corrupção que a gente tem acompanhado, né, no caso do futebol brasileiro. Pô, como que a gente vai ignorar, né, uma posição política em relação a temas relacionados a isso, se está tudo interligado? E nessa linha também tem uma coisa que, assim, né, essa visão de que estão colocando política no esporte, né, assim, como agora, né, é como se ela, de certa forma, está passando por cima, né, de entender que o esporte, como ele é organizado, né, e a maneira com que ele acontece quando está normal, entre aspas, né, ele já é muito entremeado de política, né, o fato dele ser esse grande espetáculo, monetizado, voltado para a ideia de consumo, esse futebol, assim, né, no caso específico dos grandes eventos, dos campeonatos televisionados, da competição estruturada de uma determinada maneira, tal, aqueles calendários que são todos feitos para TV e por aí vai, isso tudo já é uma expressão política de uma determinada visão de mundo, né, que é a visão dominante ideológica capitalista. Então, assim, a hora que entra a política na jogada é a hora que alguém expressa algo que critica, que tenta desmontar essa lógica capitalista, nem que seja em um dos aspectos dela, né, como é o caso do Kaepernick lá com as manifestações antirracistas, né. Então, se a gente for olhar e dizer, poxa, mas o que é a manifestação política no esporte? Bem, eu considero que o mero fato de atacar as torcidas organizadas, né, de criminalizar as torcidas organizadas, de impedir torcidas de coexistirem no mesmo estádio, né, e falar, não, é porque, não, se as torcidas estiverem juntas vai dar briga, tal. Bem, pode ser que dê, mas a questão é como que chegou no ponto onde é assim, sabe? Uhum. Mas também tem uma coisa de dizer que as torcidas são uma coisa ultraviolenta e incontrolável e tal, que é uma tremenda mentira, assim, um monte das torcidas não são assim, sabe, não tem nada a ver com essa identificação aí do discurso dominante, e muitas, sei lá, eu sou santista, né, então aquela coisa, né, você acompanha a página da torcida
antifascista do Santos, né? E, pô, eles fazem um trabalho muito legal de conectar esporte com política, de falar de questões que estão acontecendo na comunidade em Santos e tal, e conectando, e fazendo, que é uma forma de organização também, né? A parte da torcida organizada que incomoda é o fato dela ser organizada, né? Então, acaba sendo, em muitos aspectos também, assim, o esporte ele é político nele, na forma que ele é organizado e na forma que a relação das pessoas com ele é organizada, que acaba tendo aquela ideia de momentos das pessoas se organizarem coletivamente, né? Experiências disso, né? Então, tem um elemento aí muito forte que é a coisa, pô, de uma praxis, né? Aquela ideia de você ganha experiência de se organizar, de trabalhar para o coletivo através do esporte, através da manifestação cultural, através da escola de samba, através de um monte de coisas, né? Tipo, isso são expressões dessa capacidade de organização, né? E isso incomoda tremendamente, né, o poder. E o senso comum já prenuncia isso, né? Quando fala, por exemplo, imagina só se esse povo todo estivesse na rua, não pelo futebol, mas para reclamar da saúde e educação. Tipo, né? Tem essa conversa, né? Mas, na verdade, já está acontecendo ali, né? Na verdade, a política, ela já está ali, né? Ela não é abstrata, né? A gente tende a pensar a manifestação política como uma coisa que é uma parte separada da prática humana, né? Mas, na verdade, ela tem que estar no futebol, ela tem que estar no videogame, porque é onde as pessoas estão, né? Né? E tem aquela coisa, assim, de um monte de história, né? Assim, há uns tempos atrás, aí no Facebook, apareceu, assim, na timeline, de novo a história da FC Start, né? A história como os jogadores do Dinamo de Kiev resistiram ao regime nazista e tal, e como acabaram pagando por isso, né? Assim, enfim, né? Aquela coisa, essas histórias extremas, assim, né? E, assim, é aquela coisa de tentar, e também que é esse fenômeno das forças dominantes, assim, então, por exemplo, a FIFA, né? A FIFA não deixa nada, né? A FIFA não deixa, você não pode entrar no estádio com nada, né, que pareça como uma manifestação política, né? E é muito interessante porque quando você olha assim aquelas regrinhas de o que pode, o que não pode entrar no estádio, vai estar, metade das coisas olha, você não pode usar a marca de competidores dos patrocinadores do evento, e ali logo do lado, e você também não pode fazer manifestação política, sabe? Tipo, é a mesma lógica, assim, sabe? Tipo, é a ideia de que tudo que tá ali faz parte da embalagem do produto, sabe? Sim. E os jogadores até são punidos, né, por determinadas manifestações, mas, por exemplo, né, sair com uma camiseta, levantar a camiseta do time e tá com a camiseta de Jesus embaixo, aparentemente é ok, né? Ainda que vá sofrer uma punição. Mas isso é uma coisa que a gente viu muito, né? Não, o próprio Colin Kaepernick, que o Leifert falou, né? Sim. Ele foi banido, né? Ele saiu do esporte. E, tipo, outra coisa que me deixou indignado no texto do Leifert é que ele fez uma distorção brutal, assim. Ele disse que o cara, ele usou as circunstâncias para levar adiante causas pessoais. Cara, ele sacrificou a carreira dele por uma causa, muito além, sabe? Uma causa ética de compromisso com a sociedade, sabe? Como é que ele consegue fazer essa distorção? Acho que a manifestação política, sim, mas a manifestação política, né, eu sempre entro nesse debate com as pessoas, a manifestação, por si só, ela vai ser para incomodar, ela não vai ser para do tipo, ok, ele está fazendo isso ali, não me incomoda, não, ela é para incomodar, ela é para causar uma ruptura, e ela é para fazer com que as pessoas, pelo menos, passem a pensar sobre aquela situação ali, né, então, o que ele fez, né, durante o jogo, durante o hino, né, antes do jogo, gerou, né, um debate, como vocês colocaram, as pessoas falaram sobre. Sim, ele perdeu o emprego, ele não está em nenhum time agora, mas isso aconteceu, né, ele foi lá e ele fez o movimento. Então, acho que essa também é a validade da situação como um todo, né, quer dizer, ele foi lá e se posicionou, né, é uma realidade que negros são mortos nos Estados Unidos como se fossem qualquer coisa. Né? E, no entanto, as pessoas preferem
fazer de conta que isso não existe. E acho que no Brasil a gente tem um outro lado, que é essa falsa ideia de que não existe racismo, né? Já começa pelo fato, o Grêmio aqui, eu sou gremista, né? O Grêmio também tem página, tem grupo, né, da torcida Grêmio antifascista e tal. No entanto, continuam acontecendo situações racistas, né? Especialmente nos jogos do Grêmio. E cadê uma mobilização maior dessas pessoas? Cadê pensar, poxa, mas o jogador que me deixa feliz, que vai lá e luta pelo meu time, ok que ele está sendo pago, ok que daqui a pouco ele vai para outro time, que é uma das coisas que o Thiago Leifert debate, né? Que o cara não tá ali pelo time, ele tá ali pelo dinheiro. Bom, ele também tá na Globo pelo dinheiro, né? Ou será que ele tá na Globo pela camisa? Eu ia dizer a mesma coisa. Rapaz, né? Um cara desse é quase isso. E daí o que ele quer debater, né? O que ele quer? Qual é o ponto dele para ir contra a pessoa que tá, ainda que esteja lá fazendo o seu trabalho, porque o jogador tá fazendo um trabalho no momento que ele tá num time, mas ainda não possa se manifestar. E essa ideia de que a partir do momento que o cara que tá uma relação de trabalho, você não pode se manifestar. Fala, opa, peraí, meu. Tipo, a história do movimento, né, sindicalista e movimento dos trabalhadores, né? Tipo, aquela coisa de achar que a lógica do dinheiro silencia, né? E isso é uma coisa assim, não. Inclusive o esporte ser organizado como um trabalho e tal, onde tem uma exploração grande da mão de obra, né? Porque aquela coisa, né? O jogador que ganha salários multimilionários, escambau, eles são a ponta do iceberg, né? Você tem toda uma pirâmide do que é a estrutura do futebol, onde um monte de gente está sendo muito explorada, né? E pro lucro de poucos, né? Então aquela coisa assim, a lógica do dinheiro, ela politicamente estrutura isso, né? Então como que vai, né? Esse argumento é muito, né? Tentar tornar invisível essas relações mesmo, né? E eu acho que é bem isso que a Aline estava colocando, essa questão de que a gente tem que questionar as coisas que acontecem no esporte, né? Tipo, as manifestações racistas, né? Homofóbicas, né? Que acontecem muito no futebol. Isso e justamente o espaço para questionar isso é valorizar os jogadores e as pessoas do entorno, assim, né? E os torcedores e todo mundo que tem uma parte nisso, né? E que tragam essa discussão para frente, né? Então é muito preocupante, sim, e muito antigo, né? Você ter essas vozes que tem um palanque grande, né? Um Leifert aí, querendo ou não, né? Tá lá, tá na Globo, um monte de gente vai ver, a gente tá aqui discutindo ele, né? Ele não merece, mas a gente tá, né? Exatamente. E o Brasil tem um histórico gigantesco, né, de ir para as comunidades e para a periferia para achar jogador, né? E a gente sabe que por vários levantamentos, né, populacionais, que a população negra se concentra nessas áreas, né? Nas áreas da periferia, as áreas de comunidade, né, como a gente chama, e no momento em que uma criança negra é identificada como um possível gênio do futebol, né, uma estrela futura, digamos assim, ele serve, né? Mas no momento em que ele vai, digamos assim, contra aquilo que é o esperado, não faz o gol que a torcida espera, daí ele é macaco, né? Então, por que daí esse espaço do futebol não seria também dessa manifestação, já que a gente tem esse tipo de estrutura que está institucionalizada, né? O negro, ele serve porque a gente identifica uma série de coisas importantes nele para estar lá no esporte, mas se ele não cumpre aquilo que eu espero, então ele vai ser o alvo do meu racismo, porque esse é o meu direito de branco. É terrível. Direito de branco e de consumidor, né? O que esporte é quase a mesma sem coisa. partido, né? Acho que o discurso do Thiago Leifert tem uma coisa assim, assim como a gente querem, né? A escola sem partido é o esporte sem partido. E o videogame sem partido, e por aí vai, Sim, né? videogame sem partido, escola de samba sem partido. E tem um detalhe sobre o Big Brother, né? Eu falei que o Thiago Leifert tinha um programa gamer. Eu não tava pensando no Big Brother, eu tava pensando, na verdade, no 01. Ah, é? Né? Esse eu nem mas vejo. também, né?
Claro, tem o Big Brother também, que é outra tristeza, né? Inclusive, é muito interessante que ele fale que não se pode manifestar no trabalho opiniões políticas, mas uma das últimas moças a saírem do paredão lá do Big Brother, ele fez questão de calar ela, né? De dizer que aquilo ali não era lugar para ela pautar representatividade, né? Porque ela era uma mulher negra e era importante para ela levar essa questão, e ela frequentemente falava sobre isso. E no dia em que ela estava sendo lá expulsa do programa, o cara me diz essa, né? Ah, não, mas tipo, fica pianinho aí porque tu não tem esse direito, né? É um palhaço, né? Resumindo. Não, isso só foi uma ofensa para os palhaços. Exato. Como diz o Lucas Goulart, que não está aqui no momento, mas vou citá-lo, né? Os Leifert um sapatênis humano, né? Uhum. Eu acho até que é uma ofensa pro sapatênis. Pô, sinceramente. Pesado. Mas acho que esse texto do Thiago Leifert, eu até quando eu comecei a ler o texto, eu pensei, ele vai relembrar daquelas manifestações que surgiram contra a Dilma, né, em alguns jogos, que eram, né, faixas ofendendo, né, de forma machista, sexista e misógina, né, a presidenta. E eu achei que ele ia falar sobre isso, porque em algum momento até parece que ele vai dizer, olha, né, vamos pensar que isso não vai ser bom para nenhum dos lados, como se a gente tivesse lados muito bem definidos, né, na grande maioria da população, o que eu acho que a gente não tem. Mas não, ele não entra nisso, né, acho que ele só tenta incomodar com isso não, a gente tem os espaços de diversão existem, né, e eles são fixos e protegidos. Uhum. Aí eu lembrei daquela coisa que, né, a gente já falou várias vezes aqui, o tal do círculo mágico. Será que essa é uma ideia que ele tem na cabecinha dele? Porque mesmo que fosse, ainda é ruim, né? Uhum. Porque como que tu vai desconectar? E acho que no caso do futebol, é uma coisa gigantesca, né, no Brasil. Não tem como a gente dizer que não é. A gente pode não assistir, pode não gostar, ou qualquer coisa assim, mas é uma coisa gigantesca, né? E achar que o espaço do futebol não é destinado para também a gente levantar questões sociais muito importantes, acho que é pensar assim, olha, a nossa população, ela não está interessada nisso, né? Ela está interessada em chegar em casa, ligar a TV, a Globo, né? Porque a Globo ainda tem o monopólio de vários jogos, infelizmente, né? Pelo menos na TV aberta. Além de tudo, tem o monopólio. E não pensar, né? O momento do jogo, o momento da novela, o momento do Big Brother é o momento de não pensar. Eu não quero ter que refletir sobre a reforma da Previdência que está batendo na minha porta. Eu quero ter esse momento para não ter que pensar que agora eu tenho uma jornada intermitente nos meus 5 empregos, porque assim a forma como eu vou precisar ver. Não, é assinar um atestado de não, vamos continuar alienando a população e vamos reforçar isso, né? A gente não quer ninguém se manifestando na rua. E quando alguém, né, ou algum grupo pega e quer fazer desse momento um momento onde é pra gente discutir coisas criticamente, e na verdade eu acho, assim, que acontece, né, tipo, eu acho, assim, que mesmo durante partidas onde não acontece nenhuma manifestação nem nada assim, ainda tem um potencial, as pessoas estão se encontrando, estão conversando, a gente deve ter muita gente que aproveita, esse é um momento de socialização, conversar e trocar ideia, discutir, como é que tá lá, não sei o que, né, isso tem um potencial, né, para isso, e que foi reconhecido por muitas pessoas, e foi utilizado por muitas pessoas, né, foi aproveitado, né. Então, por exemplo, tem um exemplo bem clássico, assim, que eu acho que é justamente essa coisa de questionar as diversas relações que estão entremeadas ali, né? Por exemplo, o exemplo do Sócrates, né? Toda dele como jogador, como uma figura que tinha um capital futebolístico, digamos, né? Muito forte, né? Tinha um respeito muito grande e tal. E justamente como ele, e dentro do contexto do processo da democracia corintiana nos anos 80, como aquilo, né?
questionou um monte de relações entre qual que é a relação de jogador com técnico, qual que é a relação do jogador com a administração do clube, qual que é a relação do time com a torcida, né, que tem uma série de... Teve uns eventos famosos que era teve uma época que o Sócrates não comemorou gols, né? Ele marcava uns gols, esses são uns gols absurdos, né? Aquelas coisas assim maravilhosas, e saía andando assim sem dar um pio, né? Se você procurar no YouTube, você acha assim. Tem uns maravilhosos, o cara dá um voleio, a bola entra no ângulo, ele vira e sai andando, o resto do time querendo comemorar o cara andando reto, assim. Por quê? Porque justamente aquilo ali estava no contexto de a torcida estava criticando eles por questões, tipo, eles não estão indo bem, tal. E aí, quando marca gol, agora vocês amam a gente, né? E aí ele colocou essa questão, assim, nas entrevistas e tal, que era uma coisa de, não, pô, vamos pensar o que é essa relação entre torcida e clube, sabe? O que, pô, é fenomenal, né? Aquela coisa, e a participação da democracia corintiana como no contexto, né, do final da ditadura, do processo de redemocratização, etc., né, o que significa o Corinthians, que é um clube gigantesco, com uma torcida gigantesca, né, os jogadores e o corpo técnico se expressarem assim, né. Claro que tem ali, e é interessante porque justamente é um negócio super complexo, porque ao mesmo tempo você está falando também de jogadores que estão ali, são trabalhadores, são relações que estão todas permeadas por isso, assim, é cheio de contradições e tal, e questões, etc. Então, é muito, eu acho assim, impressionante esse uso, né, essa tensão constante que é de silenciar ou de evitar que o futebol, que o esporte, né, de uma forma mais ampla, né, coloque as pessoas em contato umas com as outras, sabe? Que ele vire uma ferramenta de solidariedade, de questionamento, de exercer, né, a sua participação política no mundo, né? E tem umas coisas assim, né, casos, histórias e tal, onde futebol funciona como um lugar de resistência, ou como um lugar de organização, né? Isso tem tudo que é lugar, é um negócio que se repete no mundo inteiro, assim, você tem desde comunidades de imigrantes nos Estados Unidos que se juntam atrás de times de futebol para exercer sua identidade como imigrantes, etc., né? Até língua na Catalunha, né? Por muito tempo o catalão foi proibido. O único lugar que dá para você falar catalão publicamente é no estádio. E aí você vai lá e, tipo, né, tem essa outra função ali então, tem essas coisas assim, daí pegar e falar, pô, futebol, esporte não é política, só, não dá, né? É muita falta de sacanagem, não dá, né? A Aline tava falando do Círculo Mágico, né? Daí eu até pensei, que pena que a Beatriz Blanco não tá aqui, porque ela gravou um vídeo ótimo no Bonus Stage, que é o canal dela, né? No YouTube, justamente sobre a interpretação equivocada do Círculo Mágico na teoria do Huizinga, né? Cara, no jogo de damas, eu posso comer a tua peça, mas eu não posso comer a minha peça. Se eu comer a minha peça, eu tô quebrando o Círculo Mágico, porque eu tô fazendo uma regra que faz com que o jogo não funcione mais. E daí as pessoas levam isso para uma noção tipo, o círculo mágico porque é o meu mundo da fantasia em que eu me fecho nesse círculo. Nada a ver, né? Nada a ver. E mesmo nas coisas do Huizinga lá, o tipo de coisa que ele estava escrevendo sobre era tipo grandes manifestações públicas, assim, era o jogo como uma coisa onde a sociedade toda está em jogo, onde a sociedade toda está representada naquilo, assim, ele fala daquilo. Sim, ele usava os rituais, coisa, né? Como uma coisa assim que é toda permeada, assim, uma coisa que é uma fronteira contínua, não é uma coisa assim, parou, que agora o mundo parou e a gente vai fazer isso daqui. As regras do jogo pro Huizinga, elas estão em qualquer acordo de crenças, assim, né? Sim. Mas elas não têm nada a ver com fingir que algo não existe, ou com fingir que coisas não acontecem no entorno de um jogo.
Sim, até porque elas não interferem, digamos assim, dentro do círculo da atividade em si, né? O jogo ele vai estar acontecendo ali. Sim. Ele não vai ser, digamos assim, modificado pelo que acontece nas arquibancadas. Ou mesmo o caso lá do Colin, aquilo ali foi pré-jogo, né? Não aconteceu durante o tempo do jogo. Então não teve quebra nenhuma de expectativa ou qualquer coisa assim. Então existe sim esse espaço, né? Esse espaço tá ali, tá junto, né? Eu acho que é um entre-lugar junto à atividade em si. Embora eu acho que seria muito interessante, por exemplo, ele pegar e dar um tiro na bola, tá ligado? Sei lá, fazer qualquer coisa. Eu acho que seria muito interessante estragar o jogo também com manifestação política. Eu acho que isso é possível, mas né? tem. Acho que tem casos, assim, de, time que vai lá e pega e sai de campo, sabe? Porque, teve casos, assim, há não muito tempo, né, na Europa, se eu não me engano, de jogadores que teve manifestação, teve xingamento racista, teve perseguição racista da arquibancada, e o jogador pegou e saiu do jogo, meu. Não é assim, sabe? Sai do jogo. E teve casos de times que saíram de campo. E isso é uma manifestação política, né? Tipo, isso faz parte, assim, é parar e falar, não, ó, isso daqui não vai acontecer mais. É uma manifestação política, quebra as regras do jogo na manifestação, mas não quebra o mundo do futebol por ser uma manifestação política. Não diferenças. Mesmo. Porque tem uma flexibilidade muito grande, né? Tipo, eu tava vendo há uns dias aí, né? Tem a Escola Nacional Florestan Fernandes, né? Que é do MST ali em São Paulo. E eles inauguraram um campo de futebol, né? O campo chama Sócrates, inclusive. E vai ter um campeonato lá. Vai ter um campeonato, tal, não sei o quê. E aí é legal porque é um campeonato assim, olha, os times têm que ser mistos, certo? O objetivo do campeonato é uma coisa de confraternização, solidariedade, tal. E aí vira aquela coisa, o futebol é uma camada dentro de todo um contexto onde está permeando essa coisa da solidariedade, de encontrar e repensar como pode ser o esporte, né? Em muitos aspectos, por exemplo, eu acho assim que a estrutura do futebol como esporte, como jogo, né, as regras dele e tal, poderiam mudar, sabe? Tipo, não precisava ser um negócio... Eu acho particularmente assim, que poderia muito bem ser um esporte misto, assim, com certeza, sabe? Poderia também, deveria ser um esporte onde o investimento e a atenção e o cuidado com fortalecer o esporte feminino, né, o futebol feminino fosse maior. Então tem uma coisa toda assim que, poxa, a gente, o esporte ele não fica congelado, sabe? Tipo, ele surgiu com as regras que tem, porque é um projeto vitoriano, meu. Foi um negócio inventado no século XIX por uns ingleses lá, sabe? É uma coisa assim, foi fruto de um lugar, do momento, sabe? Então, a gente está mudando, ele já mudou, né? E a questão é, quando que ele vai mudar ouvindo o que as pessoas estão fazendo, criticando o status quo, sabe? Essa é a... Sei lá, eu sempre fico pensando, teve umas pessoas que inventaram futebols diferentes, né? Então teve uns dinamarqueses lá que inventaram um futebol que era de 3 times. Né? O campo é hexagonal, né? E ganha o time que tomar menos gol. Então, é um jogo que é sobre mudança de lado, assim, sabe? Tipo, de repente você tá atacando um time, você perde a bola, o time que tava atacando junto com você agora tá te atacando, entendeu? E fenomenal, né? Eu não consigo ser tão otimista. Eu acho que a gente consegue pensar em situações, em usos desse esporte em outros ambientes e tal, e uma coisa que funciona, sei lá, para como tu tinha falado antes, Henrique, a pensar a questão de aprender a se organizar, como lidar com isso e tal. Mas acho que o esporte institucionalizado, como a gente tem o futebol, ele está totalmente cooptado pelo capitalismo, assim. É evidente que a gente pode ter manifestações pontuais de um atleta, de um técnico, ou mesmo de uma comissão técnica inteira, mas
ele funciona em função do capital. E acho que a população, muito em parte por esse imaginário de isso aqui é diversão, não tem que ser politizado, vai ali bastante anestesiado mesmo. Assim, acho que sim, tem muita gente que usa aquele espaço ali, a gente vê, né, em alguns jogos, ou mesmo depois, quando comentam, teve manifestação disso, teve manifestação daquilo, mas ainda acho que assim, pensando numa generalização, o que é péssimo de se fazer, mas esse público que vai lá, ele só está preocupado com aquela situação de ver o meu time, e era isso, e vou para casa e vou tomar minha cerveja aqui, e era isso, eu quero esquecer o meu trabalho, eu quero esquecer e acho que isso é verdade. Esse que é o que talvez nos incomode tanto no texto do Thiago Leifert, porque muita gente vai concordar com ele, muita gente vive aquilo ali. E o esporte, ele tá totalmente interligado com o dinheiro, né, nesse momento. Uhum. A gente não pensa mais tô aqui representando, não. Eu não tô representando nada, eu tô aqui porque me pagaram um salário maior. A camiseta que custa R$300, quem é que consegue comprar uma camiseta de R$300 que mora na periferia? Né? Ninguém consegue. Aí a gente tem o pessoal que faz essas camisetas falsificadas, mas ainda assim elas são caras. E aí a gente tem toda a criminalidade que acaba surgindo porque as pessoas precisam ter aqueles objetos ali porque eles significam, né? Eles são símbolos. Uhum. Então é todo um universo gigantesco de coisa terrível junto com isso. Nas regras ritualísticas ali de um meio tal, a camiseta é importante, é um item importante nesse jogo, né? Sim. E eu concordo muito, sim, nesse aspecto de que, poxa, eu acho que justamente transformar o futebol, né, o esporte, em um espetáculo que é 100% capital, é um esforço constante. Eles estão o tempo todo se esforçando por isso, né? Então essa coisa assim de pegar e todo ano muda o uniforme, né? Pra você ter que comprar a versão desse ano. Você pegar e criar aquela coisa do torcedor que, se você é torcedor mesmo, você é um cliente fidelizado, né? Aquele papo, assim, aqueles programas, né, de torcedor, que você sempre compra, né, os ingressos, o processo de pegar e encarecer os estádios, né? Você transformar o estádio num lugar de luxo, né? Um lugar mais excludente ainda. E eu acho assim que esse esforço constante do poder dominante de excluir, né? Acabar com a geral, né? Você não tem mais um lugar para ficar torcendo de pé, e você não pode levar bandeira no estádio, você não pode levar faixa, você não pode levar bateria, não pode acontecer nada, né? Tudo para transformar a experiência numa experiência de consumo pura e simples, né? E idealizada também, né? Então, aquela coisa assim, isso é um esforço constante deles, porque é difícil, acho que tem eu acho também que, eu concordo, realmente que a experiência do futebol institucionalizado, espetacularizado, ele é 100% capital, né? Tipo, justamente esses atos que a gente está falando tal são atos de resistência, eu diria. Mas eu acho que uma das questões que a gente acaba tendo que recolocar e lembrar e sempre tá disputando é dizer, não, o esporte é um campo de disputa, sabe? Assim como o videogame é um campo de disputa, assim como o carnaval é um campo de disputa, sabe? Tipo, ele pode ser um campo de disputa, né? Ele pode ser um lugar onde essas forças vão estar sendo questionadas, né? E sim, elas não são sempre, né? Acho que realmente tem esse elemento aí. Acho que se a gente estende essa ideia de pensar o esporte, ou os esportes, enfim, como um espaço de luta, né, num sentido mesmo assim de enfrentamento e tal, combate, né, daquilo que a gente está vendo, meio que quase todas as outras artes que a gente pensa, elas vão entrar nisso, né, o cinema, que depende de uma série de premiações, né, para se manter e daí continuar produzindo. E aí chega essa época de Oscar, tem de novo aqueles debates, todo ano tem que ter um grande filme de guerra, porque certo que vai entrar como o melhor filme. Todo ano tem que ter um filme que alguém faça uma transformação física, né, gigantesca, porque certamente que deve ser indicado. É tudo uma disputa, né? E o videogame também caiu nisso. A escola de samba também tá nisso. Então,
todas essas formas, né, de expressão cultural, essas formas artísticas, elas viraram uma disputa, né? Tu não faz a obra, ela não está feita por ela, né? Ela não está ali para servir só como alguma coisa de apreciação, né? Ou mesmo o esporte, né? Ele não funciona mais como apreciação. Talvez ele funcione para a gente assistir ali os nossos amigos jogando no campinho perto de casa. Agora, nesses outros espaços, esses espaços institucionalizados, é sim um campo total de disputa, né? O cinema é de disputa, a literatura é de disputa, né? Quem que vai ganhar o Jabuti esse ano? Né? Então, isso acho que todos esses espaços culturais, eles estão permeados pela lógica da disputa, o que, evidentemente, é determinado pelo capital. Né? E é o que o Leifert não quer que ninguém veja, né? Esse Sim. é o elefante na sala, assim, né? Sabe aquela coisa assim, né? O fantasma que ronda ali a redação do Globo Esporte o esporte pode ser diferente disto, sabe? Uhum. Aquela coisa assim, né? É o perigo que ronda. Mas acho que esse para mim isso foi um tiro no pé, né? Esse texto do Leifert, mas acho que ele conseguiu fechar fevereiro com uma chave de bosta. Fechou fevereiro com uma chave de bosta, que, né, no carnaval a gente já tinha visto toda aquela comoção, né, tanto positiva quanto negativa, tanto das escolas do Rio quanto de São Paulo. Aqui em Porto Alegre, né, enfim, carnaval já era, né, o carnaval de escola de samba aparentemente já era, foi cancelado, né. Sim. Mas Rio e São Paulo, né, algumas escolas de fato foram para os desfiles com temas políticos, né? Evidentemente políticos, não alguma coisa assim do tipo sutil, tem ali uma ala que tem trabalhadores, não. Era evidente que era uma crítica, né? A gente tinha o vampiro Temer, né? Eu não vi os desfiles, né, no dia, assim, fui ver algumas coisas depois, mas eu fiquei, sério, gente, eu fiquei, assim, de boca aberta, literalmente, porque eu não esperava isso. Eu não esperava ver uma crítica nesse nível, ainda mais no Carnaval do Rio, né, que é uma coisa que vai para o mundo inteiro, tanto é que o mundo inteiro vem aqui para ver o Carnaval do Rio, né, então, se a gente conseguiu fazer talvez uma manifestação maior do golpe, até hoje acho que foi esse desfile da Tuiuti em 2018. Acho que eu fiquei assim, nossa, muito surpresa, não esperava. Mas retoma uma série de coisas que o Brasil quer fingir que não tem, né? Quer fingir que não existe. Essa reforma trabalhista que reforça uma série de coisas muito próximas da escravidão, né, sem querer usar esse termo, evidentemente, porque se usar esse termo, né, eles vão contra uma série de questões sociais, o racismo institucionalizado, que as pessoas ficam, mas o que é isso, né, também. Enfim, mostrar aquele vampiro ali com a faixa presidencial. Não, aquilo foi fantástico, gente. E a Globo, né, eu vi as notícias, a Globo não comentou durante o desfile. Aí, assim, eu não vi, né, eu vi que o pessoal até compartilhou no Facebook link, né, com o desfile inteiro e tal, não sei o quê. Eu até queria ver, mas não vou ver, né. Eu vi, mas o pessoal inventou, a Globo comentou. Sabe? Eles comentaram? Não, isso aí foi viagem da galera. Comentaram, porque eu só vi o pessoal falando, nossa, porque daí quando passava na ala, ninguém comentava nada na Globo. É que não tinha como não comentar, sabe, era a porra do Temer vestido de Drácula. De pavão, tá ligado? Não tem como não comentar. Então, isso aí foi viagem da galera. Comentaram, disseram, o presidente Temer. O pessoal falou da Mangueira, né? Mangueira também teve, mas assim, né? Ok, Crivella, né? Todo mundo sabe aquela situação ali. Mas acho que foi bem menos do que a Tuiuti, né? Tipo, o Judas do Carnaval. Só levantaram a questão de que ele é contra o Carnaval, não apoia, e mesmo assim, tipo, talvez seja um grande evento turístico do Rio de Janeiro, né? Mas teve uma alfinetada legal no evangélico também, né? Sim, com certeza. No estado evangélico que a gente tem aí, né? Sim, total. Não, mas uma das coisas que eu mais gostei, assim, foi isso de, pautou a conversa do país inteiro durante um tempo ali, sabe? Foi muito legal isso, meu. Uhum. Tipo, ver a galera circulando,
as imagens e falando e tipo, sabe, e rindo da Globo, porque querendo ou não, assim, eles comentaram, mas pô, era muito engraçado ver a Globo comentando, esse daí é o Temer. É muito bom, né? É fenomenal, assim. Os manifestoches também, né? Putz, aquilo é maravilhoso. E, enfim, assim, eu achei muito legal. E, tipo, e a galera... E como isso gerou uma conversa, assim, do tipo, mas... de onde que eles tiraram isso? Daí começou a circular a lista de bibliografia que a escola tinha preparado, sabe? Tipo, na qual ela se baseou tal, e tá lá todos os livros, os textos, conectando a escravidão com a situação dos trabalhadores, com o racismo institucionalizado do Brasil de hoje, as consequências desse processo histórico e tal, sabe? Tipo, a coisa assim e botar isso para todo mundo discutir, sabe? Nossa, sim. Fenomenal. Foi muito legal. Eu, assim, a hora que eu comecei a ver as notícias, eu tava aqui no Canadá, putz, meu, tipo, senti uma vontade de estar no Brasil naquela hora, que, nossa, vai ser muito engraçado. Não, e é fantástico, né, o modo de isso, né, eu também vi essa questão da bibliografia toda, que eles, né, tipo, como eles encadearam tudo para daí apresentar de um jeito, olha, é uma sucessão de eventos, né, de longa duração que trouxeram até esse ponto em que a gente está. E fazer com que as pessoas assistam aquilo ali por 1 hora e seja comentado, né, porque daí eles têm que comentar ala por ala e fazer com que, né, essa história, essa narrativa, né, e aí a gente volta para aquela história de quem conta melhor narrativa leva, né. Só no fim não levou, né, eles deram para, acho que foi a Beija-Flor que ganhou, né. Foi a Beija-Flor, né. Mas eles terem que falar ala por ala, o que elas significam, e como aquilo ali tá alinhavado, olha, ótimo. Toda a audiência que estava assistindo aquilo ali, ou que foi assistir depois porque ficou sabendo do impacto todo, não tem como ignorar isso. Só ignora quem realmente criou esse imaginário do tipo, esquerda é um bando de gente aproveitadora que está destruindo o meu país, né? Mas eu acho que é ótimo, porque daí o cara fala, bem, se você não quer ver, você vai ter que realmente fechar o olho. Sabe, aquela coisa Sim. assim, tipo, né, tem que ativamente exercer, assim, foi legal. Pois é, né, mas eu fico pensando, assim, né, que acho que foi uma das coisas que a gente foi comentando ao longo dessas últimas 2 semanas para comentar aqui no Ataque, né, o que a gente aprende, né, com as escolas de samba e em que sentido a gente aprende isso e conseguiria levar pro videogame, né? Porque o videogame, acho que é esse espaço, talvez a fronteira final, em que as pessoas não querem de jeito nenhum aceitar uma manifestação política, né? Não que que a manifestação já não esteja, né, em algum nível, ou ainda em alguns jogos, né, dentro da indústria do videogame, mas a recepção, né, o público que joga, ele é majoritariamente contra essa manifestação política, né? Ele vê e ele defende essa ideia de que meu momento de diversão, eu quero ficar alienado aqui dando meus tirinhos e eu não quero ter que pensar que eu tô atirando em nazista porque nazista é do mal. Uma coisa que eu acho interessante da gente falar sobre o carnaval é que no desfile das escolas de samba, né, é que essas manifestações vieram justamente num ano de um governo muito impopular, né? Um governo que as pessoas não aceitam, não simpatizam. Então, existe uma relação entre o sistema de autoridade de um certo campo, né? Se ele não é aceito pela base, ele tende a ruir, se modificar de alguma forma, né? Então, eu acho que esse carnaval revoltado que a gente teve esse ano, ele ilustra como a gente tá meio mal no videogame, né? Porque é difícil a gente ver uma coisa parecida acontecendo de forma que a base dos jogadores se comprometa com uma visão política anti-autoritária, assim, né? Parece que a base dos participantes do carnaval ela é muito mais politizada, embora o senso comum goste de fingir que ela não é. É muito mais politizada no carnaval do que no videogame, né? Porque o videogame, ele tem uma coisa assim, que é do nerd, é uma coisa da inteligência, do campo privado, da coisa dos computadores. Então, existe uma aura intelectual em torno do videogame, enquanto o carnaval, ele passa mesmo por um processo de demonização, né?
é uma coisa da carne, é um monte de gente louca na rua, tomada pela pombagira, uma coisa assim, né? E o videogame não, é uma coisa diferente. Mas a gente viu no carnaval uma comoção muito mais madura, né? Um comprometimento político muito maior, não só dos carnavalescos, enfim, de quem construiu o samba enredo e todo o conceito do desfile, mas da base, né, das pessoas, tanto que estavam participando dos blocos, como assistindo o desfile ou comentando pela televisão e nas redes, né? No videogame a gente não vê essa base politizada. O videogame ele é majoritariamente despolitizado, é um exército de Thiago Leifert. Não, e eu acho que isso tem muito a ver, eu concordo muito que essa é uma coisa que vale mesmo a autocrítica aí pro videogame, né, que é a coisa assim, de dizer como que é produzido o carnaval, sabe? Acho que essa é uma coisa interessante, sabe? Tipo, é um negócio coletivo, sabe? Um negócio que é organizado de base, né? Tipo assim, então tem uma coisa muito de... Ele tá organizado de uma forma que é muito menos excludente, né? Que acho que é isso que você já estava falando, né? Mas, tipo, eu acho, assim, que passa por uma coisa, assim, de tudo o que permeia o videogame, assim, a produção do videogame, desde as ferramentas, ao conhecimento, aos processos, sabe? Tipo, todas essas etapas, a crítica e tal, a gente conseguir tornar elas o mais coletivizadas possíveis, sabe? Tipo, o mais próximo de uma coisa de base, de uma coisa que é relevante para um coletivo grande de pessoas, sabe? Uhum. Porque assim, o que eu tô querendo dizer com coletivo individual no caso do videogame, né? Porque às vezes fala, mas putz, esse jogo aqui foi feito por uma empresa que tem 600 pessoas, beleza, mas as autoridades que mandam, que apitam sobre o que vai ser dito por aquele videogame, é um grupo muito pequeno. É aquela coisa, você não fala, nossa, mas são os criadores XYZ. Não, é Ubisoft, né? Não, é a EA. Né? Você transforma eles todos, é Nintendo, né? Fala, nossa, como a Nintendo faz jogos bons. Bem, a gente está individualizando, né? Transformando aquela coisa cidadão corporativo, assim, né? Uhum. Aquela pessoa jurídica, assim, né? Então tem essa figura da pessoa jurídica individualizada e tem a figura do desenvolvedor indie, que eu vou ficar rico fazendo jogo sozinho, né? O paladino do game dev, assim, né? Que também é uma visão muito individualizada, uma visão que não tem compromisso com nada, sabe? Tipo, entre aspas, assim, não tem compromisso com base nenhuma, de certa forma, né? Tipo, na figura do empreendedor, né? Tipo, não é um processo que está ligado a representar um lugar, a representar um grupo de pessoas, né? Não é uma coisa que você passa, tipo, putz, um ano inteiro trabalhando coletivamente para fundar aquilo dentro do contexto onde aquilo tá e como que as pessoas e conseguir levantar grana e conseguir fazer tal coisa, estipular regra, ter reunião, tal. É diferente, sabe? Tipo, acho que, assim, que é muito diferente da lógica empresarial, empreendedora, que é isso que a gente ouve como discurso dominante nos jogos, sabe? Então, sei lá, eu quando fico pensando o que os jogos poderiam aprender com as escolas de samba, eu penso muito nisso, assim, nessa coisa da organização, da conexão, dessa coletividade que é o processo, sabe? Pois é, Henrique, eu acho que se a gente pensa em níveis diferentes de desfile de carnaval e escola de samba no Brasil, acho que essas coisas vão se modificar. Acho que essa ideia de que funciona muito mais como um coletivo e que se constrói, que está todo mundo junto pensando nas decisões e como vai fazer. Claro, existe ali evidente que existe uma hierarquização em qualquer escola de samba, a gente sabe disso, mas né, essa ideia de que a comunidade participa do todo. Sim, eu acho que existe esse aspecto do carnaval, né? De coisas que eu já li, enfim, existe esse aspecto do carnaval, né, ao longo do ano, normalmente as escolas de samba têm esses eventos que seriam para arrecadar, né, fundos e tal, para o próprio desfile do ano seguinte, ou coisa assim, né, aqui em Porto Alegre, inclusive tem várias escolas sempre fizeram esses eventos ao longo do ano, né. No entanto, né, eu lembro de uma notícia que eu li o ano passado, que eu nem sei se efetivou, né,
que falava da Caixa, né, que a Caixa, por meio da Rouanet, patrocinaria os desfiles do Rio de Janeiro, né. Acho que eram valores, assim, sei lá, 8, 9 milhões, uma coisa assim. Era muito dinheiro pra caramba, assim. E claro, né, cada elemento vitorioso, digamos assim, naquele desfile, que é uma disputa, né, no caso do Rio de Janeiro, vale dinheiro, né, de volta para a escola. Eu não lembro, assim, os valores, mas, tipo, o melhor samba enredo é X, sei lá, centenas de milhares de reais, né, sei lá, 400, 300, 400 mil reais, uma coisa assim. E quer dizer, tem o patrocínio público, né, para fazer com que aquilo ali aconteça, e é evidente que vai acontecer, né, esse patrocínio vai existir, porque acho que é, sim, com certeza o maior evento cultural do Brasil, e traz muita gente de fora, e mesmo gente do Brasil inteiro que vai para o Rio de Janeiro para assistir os desfiles. Então, quer dizer, essa força da comunidade, ela existe, sim, e ela é o que faz com que aquela escola permaneça viva, né? A maioria dos participantes das alas é da comunidade, mas, né, acho que essa situação a gente identifica que ela não é suficiente, né? Quando a gente pensa no carnaval aqui de Porto Alegre, que mesmo tendo essas atividades durante o ano, eles não conseguiram juntar dinheiro para fazer os desfiles. Eles fariam desfiles com menos carros alegóricos, eu acho, com menos pessoas participando das alas, né? Tinha até uma discussão sobre não ser competitivo, né? O desfile não ser competitivo, porque, né, qual seria o nível de capacidade de competição se eles nem têm dinheiro para fazer o próprio desfile. Então, de novo, né? O carnaval, acho que ele sempre pôde ser político em algum nível, né? Os temas, eu acho que eles sempre debateram questões pertinentes em algum nível. No entanto, ele está totalmente tomado pelo capital, né? A questão da Tuiuti, acho que não só foi uma bandeira de resistência, né? Ou talvez um retorno a um carnaval muito mais crítico da própria realidade brasileira. Mas, enfim, né? Tipo, conseguiu se colocar lá na avenida com esse dinheiro de patrocínio, né? Ou seja, de empresa, ou seja, né, pela Lei Rouanet. E essa ideia do coletivo, ela é essencial para a gente pensar como que essas comunidades de escola de samba funcionam. Mas ainda o dinheiro é o que domina, né? Então, também consegue sim fazer, em algum nível, uma manifestação política. Mas ela só é possível porque o dinheiro está lá no meio, infelizmente. Eu acho assim que tem uma coisa que é aquela, mesmo numa coisa que está tomada pelo capital em muitos aspectos, é aquela coisa do contrabando, né? Você está contrabandeando ideias, né? Você está questionando aquilo e tal. Mas acho que todas essas manifestações que a gente está falando de esporte, escola de samba, né? Elas são manifestações culturais que, nossa, né? Tipo, elas estão dentro da sociedade capitalista, né? Então, tipo, elas vão tá permeadas por essa lógica mesmo, sabe? Tipo, o que eu acho que eu fico pensando é assim, por exemplo, nos videogames, tem os editais, tem formas, assim, por exemplo, né, de públicas de financiar a coisa, mas de certa forma ele tá financiando coisas que são super desconexas do que está acontecendo com a comunidade, sabe? Do que está acontecendo com coletivos de pessoas, e não uma coisa assim, sei lá, financiar o bilhete de loteria do empreendedor que quer ficar rico, sabe? Sim. Que é o que eu sinto que muitos editais acabam sendo, por exemplo. Tipo, pensando assim em termos de, poxa, uso de políticas públicas e tal, bem, financiar o carnaval, em muitos aspectos, é um uso até que melhor do que ficar gastando com videogame, se videogame for ser só ficar comprando bilhete de loteria para empreendedor, sabe? Não, e acho que mais a gente aprende com a escola de samba. Agora eu tava pensando enquanto tu falava. Se tem uma coisa que a gente pode aprender com a escola de samba, sim, que a gente pode usar o dinheiro, né, do patrocínio, a gente pode usar dinheiro de empresa que tá
Coloca o adesivo ali da minha marca no carro de som de vocês e tal. A gente tem que usar esse dinheiro e fazer a manifestação política, essa que é a questão. Se as escolas conseguem fazer com o dinheiro de patrocinador, por que o videogame não consegue? Aí, essa é uma boa pergunta. Ou por que o videogame não quer? Exatamente. O videogame não quer, porque o videogame é apolítico. Se tu tá concorrendo a editais, tu tá mamando nas tetas do Estado, assim como os funcionários públicos todos mamam nas tetas do Estado. Não, né? Aí vai indo, né? Daí já a ladeira começou, né? Uhum. Pois é, eu tenho ouvido muito, assim, muito não, né? Mas, tipo, eu tenho ouvido de algumas pessoas, assim, que, enfim, que trabalham com game design e não se justificam, mas justificam, digamos assim, toda a comunidade, digamos assim, de desenvolvedores e desenvolvedoras. Tipo, não, vocês críticos de videogame, vocês estão indo contra as pessoas erradas, vocês não têm que ir contra o desenvolvedor, vocês têm que ir contra o cara que decide que jogo que vai ser feito. É esse cara que determina se vai fazer um jogo que tem uma mulher, se é um jogo que vai ter uma mulher negra, se é um jogo que vai ter um cara negro, enfim. Não é pro desenvolvedor. Aí eu penso, né, depois pensava assim, ok, então quer dizer, eu tenho que tirar a responsabilidade do desenvolvedor de pensar sobre aquilo ali que ele está produzindo, ou, né, então eu tenho que tirar essa responsabilidade dele e fazer só com que ele produza. Vai lá e monta o joguinho, não importa o que tu tá fazendo. Então, quer dizer, de novo a gente voltou para uma idade das trevas em que a gente tá ali só para fazer mais um parafuso, é tipo isso? Né? Parece que assim, aquela coisa assim, não, você não pode, quase aquela coisa da, qual que é o nome? Banalidade do mal, assim, né? Tipo, não, eu estava seguindo ordens, eu só fiz esse jogo horrível porque, né, tipo, né, aquela coisa assim. Mas no indie não existe isso do chefe, tá ligado? Não, é todo mundo amigo. Não, sim, não, assim, é o amigo que paga teu salário. Mas mesmo assim, é o amigo que paga o salário de 3 pessoas. Como é que tu vai obedecer ordens de um cara se vocês todos são 4, sabe? Isso não existe, obedecer ordens. O cara mandou. Não, no indie não tem, cara. Se o cara vem com uma ideia merda, tu pode não querer fazer, sabe? Até por ele ser o teu amiguinho. Não existe esse negócio de tirar o corpo fora só porque o jogo é indie também, né? Mesmo quando existe uma estrutura empresarial e hierárquica, essa estrutura empresarial e hierárquica no indie, ela é precária, portanto, ela abre espaço para negociações que não existem na Nintendo, por exemplo, né? Existe essa diferença. Sim, acho que tem uma diferença. É uma desculpa esfarrapada, mesmo se o cara trabalha na Nintendo? Mas é uma desculpa que tá muito mais do que esfarrapada no estúdio indie, né? Sim, porque é muito mais horizontal, né? Se tu tem ali 4, 5 cabeças trabalhando num negócio e o teu amigo do lado, eu vou fazer essa boneca aqui, ó, essa personagem ali, que ela... todo mundo vestido, mas eu vou fazer a mina de biquíni. Uhum. Pô, por que tu não vai falar pro teu colega? Tá, mas olha só, nós temos 5 personagens, todos os outros são homens e eles estão vestidos, até os dentes estão vestidos e usam camiseta e calça. Mas essa mina não. Eles não vão falar nada, né? Porque são todos brother. São uns caras. São uns caras ali. Que massa essa mina de biquíni. Top! Que horror, top. Mas tem uma coisa assim também que eu acho que assim, tipo, acho que não é nem o fato de ser pequeno, assim, sabe? Porque eu penso assim, sei lá, você pensa numa vendinha, você pensa sabe? Tem lá um comércio que tem 4 pessoas trabalhando lá. A relação hierárquica ali provavelmente vai estar bem clara, sabe? Tipo, aquela coisa assim, tipo, mesmo sendo, né? Bem clara e provavelmente muito mais precária do que no Walmart, né? Então, sei lá, sabe? Tem mais espaço para abuso, né? Porque, enfim, o cara é teu empresa familiar então, empresa familiar, o negócio do terror come solto, assim, eu acho. Mas tem um negócio, assim, que eu acho que é do indie aí, que é que é complicado, que é essa coisa, assim, de que, como todo mundo, o discurso é esse, né? Mesmo que a prática, né, o que está acontecendo materialmente é outra coisa, né? O discurso é esse, de que, todo mundo é brother, tá todo mundo ali e tal, não sei o quê.
né? Você vê isso, inclusive, na solidariedade entre os índios quando acontece alguma coisa, né? Tipo, às vezes alguém faz alguma merda e todo mundo, né? Sim. Todo mundo que se identifica com aquele ali fala, não, pô, que é isso, tal, não sei o que, né? Todo mundo que Enfim, quer ser o cara amanhã, né? Bah, esse cara aí é o pica no indie, então eu vou ajudar ele porque eu quero ser o pica também, né? Não, e se você vê isso assim, é um fenômeno global, isso daí, tipo, um negócio assim, né? Tipo, não tem Mas, nada a ver com ético, com o que é certo e errado, com o que é o melhor a ser feito. É porque tu também quer ter o direito de fazer merdas caso tu esteja na crista da onda amanhã. assim, sei lá, acho que eu queria voltar numa coisa daquela discussão lá da escola de samba, videogame, assim. Que tem uma coisa assim que, sei lá, eu falei que uma das coisas que eu acho que são centrais, assim, essa coisa da organização coletiva do processo, né? Mas também eu acho que tem um elemento que, assim, é estético também, sabe? Tipo, é uma coisa bem... Porque isso não é uma coisa que muda só como é feito, mas muda o que é feito, né? E a maneira que aquilo dialoga com uma cultura, sabe? E eu acho, assim, que o carnaval, a escola de samba, ela tem... Por que é tão legal, assim? Por que pra gente é tão da hora ver o Temer em cima do topo de um carro alegórico no final do desfile, sabe? Com aquele negócio de pavão nas costas, assim, maravilhoso. Por que pra gente é tão legal ver ali? Porque a gente entende o que é, tipo, o seu último carro do desfile. Porque a gente entende o que é, tipo, o cara tá lá no topo do carro. Porque a gente saca que aquele negócio de pavão nas costas lá é uma coisa assim, sabe? Tipo, são tudo elementos que a gente viu antes, que a gente tá ligado, que a gente faz parte do repertório, né? E que, no caso da Paraíso da Tuiuti e tal, Beija-Flor, os caras usaram isso, os caras botaram isso pra chamar atenção para a mensagem que eles estavam colocando, sabe? E o que eu acho legal é que são coisas que, poxa, vão sendo construídas assim ao longo do tempo, sabe? Tipo, tem a escola de samba, ela tem esse diálogo muito forte assim com tradição, o que estava vindo, né? Poxa, você pega, quantos samba enredo tem lá, tradição lá, repetido várias vezes e tal. E mesmo dentro do próprio desfile, né, com a velha guarda, sabe, sempre tem essa coisa de, poxa, uma continuidade, né, daquilo, né, e que isso pode cortar para os dois lados, né, isso pode ser uma coisa super reacionária, isso pode ser uma coisa que é transformadora, sabe, que pode ser levada para um lado radical, assim, sabe. E eu sinto isso no videogame também, isso para mim tem um paralelo enorme com aquela coisa das formas antigas do videogame, né? Tipo, a coisa o que é o retrô, o que é a nostalgia e tal. Uhum. E como é importante, eu acho, assim, né? A coisa de tirar o retrô, a nostalgia da lógica do consumo, tirar da lógica do determinismo tecnológico, sabe? Dizer que é só, porque a base tecnológica daquele videogame era assim. Sim, mas não só, sabe? Também era o jeito que as pessoas faziam arte para aquilo, eram as ferramentas de linguagem que as pessoas desenvolveram, sabe? Uhum. Então, eu acho assim que as escolas de samba elas usam essa continuidade de uma forma muito interessante, sabe? E coisas assim de um jeito que o videogame, e agora dentro da lógica do indie, inovação, empreendedorismo e tal, fica complicado, sabe? Fica mais difícil de você conseguir usar o retrô, essas convenções assim do game design de uma forma que não seja, tipo, sei lá, estetizar o negócio como um estilo para vender, entre aspas, sabe? Enfim, eu acho que essa é uma discussão legal também, né, do que a gente poderia, como criadores de jogos, pensar, sabe? Tipo, e de certa forma a gente tem um pouco isso, assim, né, de por que lá na Game Jam antifascista o banner é o Sonic falando não ao fascismo e ao racismo, né? Uhum. Tipo, porque, é a continuidade sendo usada para isso, sabe? Para transformar um pouco, né? Como disse o fascistinha lá no grupo do Boteco Gamer, porra, agora até o Sonic virou comunista, fudeu. Você vê, cara, é a necessidade dos tempos, mano, a gente tá aí pra isso. Mas isso comunica, né, meu? Tipo, é muito fundamental, assim, não sei. Acho que isso é uma coisa que eu acho legal, assim. Porque, sei lá, tipo, pra aquele Temer ali, se não tivesse em cima do carro alegórico, se tivesse de porta-bandeira, ia significar outra coisa, sabe? Tipo,
E por que é o Sonic Sonic que normalmente está associado à esquerda, né, e não o Mario, por exemplo, né? Né, cara, isso daí é uma discussão boa, pô. Porque o Sonic é o cara que tá na frente, a velocidade da luz, é o bagulho É, além do alcance, tá ligado? Ele é o, cara. ele é o bagulho que tá na frente. Então, vamos ouvir os É, comunistas, os anarquistas aí, que eles estão certos, meu. ele é a É, vanguarda, né? é. E, tipo, uma coisa que eu acho muito interessante também, que é a ideia de escola, né? Escola de samba. Eu acho que o videogame ele podia começar a experimentar, trabalhar com conceitos diferentes, tipo escola de videogame, algumas conceitos diferentes mesmo, conceitos organizacionais, conceitos de agrupamento de pessoas diferentes, né? Que não seja uma empresa ou estúdio, sabe? Né? Porque a escola, Não, ela pressupõe que tu tenha essa coisa da coletividade que tu falava, né? e na escola também tem essa coisa da continuidade e do novo, né? Tipo, aquele negócio, pô, o cara, nossa, quantas letras de samba não falam, pô, do cara que foi criado dentro de tal escola, sabe? Uhum. Tipo, né, o respeito pela forma que foi criado. E eu acho assim, né, que tem, claro, esse respeito pode tomar um viés totalmente conservador e de repetir erros e problemas do passado, mas também não, né? Também ele pode ser, ele é uma construção coletiva de conhecimento, né? Uma coisa que vai, né? Porque, sei lá, se você tem que inventar do zero aquilo que você está fazendo, né? Que é uma coisa que sempre discute em aula de game design, né? Não reinventa a roda, né? Tipo, aquela coisa assim, né? Tipo, calma, vamos ver aí, né? Sim, que o cara sempre acha que tá tendo uma ideia muito original, daí tu vai olhar pro jogo, ali tem Riverhide, tem Doom, tem Adventure da LucasArts, tu consegue achar ali umas 20 referências que o cara não atinou, né? Que, sei lá, tá na memória coletiva ali do videogame, mas o cara não atinou. Não, pô, imagina, eu tava tentando lembrar agora como é que era, né? Pô, a gente podia ter grêmios recreativos de videogame, né, meu? Sim, muito. Né? Inclusive com as bandeiras muito legais que as escolas de samba têm. A gente devia ter umas bandeiras da hora. Assim. Inclusive, eu queria que fosse verdade, que um dia se concretizasse a Sega Sonic antifascista, cara. Né? Putz, da hora, né? Pô, mas se a gente pensa na escola de samba como talvez esse sei lá, não um modelo, não um exemplo, mas alguma coisa que funciona, né, no sentido de eles não reinventam a roda, né? Eles pegam temas que já passaram em outras escolas, já foram tema em outros desfiles e eles conseguem se renovar, né, todo ano. O que é uma forma da gente pensar que, tipo, o videogame não precisa, né, também reinventar, e não reinventa, né, acho que a gente precisa de saltos muito grandes para isso acontecer. Mas os temas, né, como que tu trabalha o conteúdo? Tu não tem que, talvez, sei lá, desenvolve uma mecânica diferente. Claro, isso é interessante, né? O Lucas sempre levanta isso. Eu acho que as mecânicas de jogo também têm que ser significativas para fazer com que a pessoa pense sobre aquela situação ali, sei lá, de alteridade, por exemplo. Sim, acho que é importante também, né? Sei lá, não tem a opção de jogar como homem branco, né? Uhum. É uma coisa que limita, né, a interação no jogo e que faz com que tu te coloque no papel daquele personagem. No entanto, se as pessoas não querem pensar sobre isso, elas não vão pensar. Elas vão jogar, vão fazer o que tiver que fazer naquele jogo e vão ignorar essa parte do conteúdo, que é o que eu acho que a maioria faz. Então, tipo, no fim não tá tão distante. A gente vai ter aquela pessoa que vai lá pro carnaval, que paga o camarote, né? E a gente acho que vive em quase todos os níveis da sociedade essa camarotização, né? O videogame acho que mostra muito isso, né? Não só esses consoles super caros que a gente tem hoje em dia, mas jogos que custam R$250, né? Quem que consegue comprar um jogo por mês? Pelo menos no Brasil, né? Mas também o fato de que muita gente que estava lá vendo aqueles desfiles é alguém que consegue pagar muito dinheiro para estar naquela Sapucaí. Né? Tipo, claro, tem as arquibancadas, né, com ingressos mais acessíveis e tal, mas tipo, tem muita gente em camarote,
né? Essa gente pagou muito dinheiro para estar lá e essa gente certamente apoia Temer, apoia todas as reformas e acha que trabalhador que se manifesta tem mesmo que apanhar da polícia, né? E ver aquilo ali, nossa, no mínimo eles devem ter tido dificuldade de engolir a cerveja que eles estavam tomando na hora, sabe? Não, e aí é daí que vem a expressão sambar na cara da sociedade, né? Né? O jogo, acho que ele não faz isso. Porque acho que ele... E nesse ponto eu tenho cada vez mais entendido essa colocação do Lucas, de que tem que haver alguma coisa dentro do jogo que seja significativo, que atinja o jogador, para que ele de fato tenha que parar para pensar naquilo ali. Se eu não obrigar ele a fazer esse momento, ele pode recusar esse jogo no momento que ele tiver que fazer isso, né? Mas se não for alguma coisa que cause essa ruptura, o jogo passa batido e, sei lá, a criatura vai estar lá simplesmente dando uns tiros, se for o caso, né? Não, eu ia dizer que o cara lá do Patinho, que apoiou o Temer, que tá lá tomando cerveja na arquibancada, ele não entendeu, foi porra nenhuma, não conseguiu se pá, nem enxergar a fantasia, que lá longe o bagulho, né? Eu acho que o desfile das escolas de samba, ele é um espetáculo muito mais televisivo, né, do que ali da avenida mesmo, que na avenida o cara tá louco, tá bêbado, tá, sei lá, ele tá preocupado com uma coisa muito mais próxima do que o carro lá longe, né? Eu tenho essa impressão, posso estar falando besteira porque eu mesmo nunca fui num desfile de escola de samba e sempre vi pela televisão, né? Inclusive a maioria das pessoas no Brasil experiencia o desfile das escolas de samba de Rio e São Paulo através da televisão, até porque Rio e São Paulo ficam, né, um pouco inacessíveis para boa parte do Brasil, né? Total. Não, e nisso é muito parecido com o esporte também, né? Tipo, e com o videogame do esporte, sabe? Tipo, televisionar, assim. Negócio de ser tudo muito midiado, assim. Então, porque, de certa forma, eu acho, assim, por exemplo, que videogame de futebol não é videogame de futebol. Ele é videogame de futebol na TV. Sim. Sabe? Tipo, ele é pra parecer com uma transmissão de televisão, ele não é pra parecer com futebol, sabe? Ele não tem um monte de elementos que é essas preocupações que você tá tendo quando você tá na avenida, quando você tá ali, sabe? Quando você tá no bloco. Manja? Você tá ali e tá olhando, porra, onde é que eu vou comprar cerveja, escambau, tipo, a música, o que tá acontecendo, sabe? Tipo, sei lá, você tá em outra, assim. A mesma coisa quando você tá no futebol. E isso tudo se perde, assim, tremendo, assim, vira outra coisa no que é o videogame, assim, né? Tipo, sim. Então, tu não tá preocupado, aquela fantasia representa a dor da sociedade. Não, tu nem sabe o que representa nada, né? Só vê um monte de gente colorida. Vai ter um momento ali, vai ter as coisas. Eu acho assim que tem né, flashes e tal, assim, mas é uma outra experiência. Eu acho que, sei lá, e também acho que isso é uma coisa interessante, assim, que é a coisa de o futebol, a escola de samba e essa questão da televisão é muito central porque, bem, se a gente parte de uma premissa de que, pô, uma boa parte da experiência de mundo, no sentido de lugares que estão inacessíveis, lugares distantes, o que é o Brasil como instituição política e coisas assim, é mediado pelos meios, né, principalmente a televisão no Brasil, certo? Pela internet, enfim, né? Tipo, é uma experiência mediada, né? E de certa forma, assim, o quanto que o videogame, apesar de também ser isso, o quanto que o videogame comenta nisso ou não, sabe? Então, que eu acho que essa coisa do videogame, o quanto que ele está refletindo sobre essa mediação também, sabe? Tipo, o quanto que ele consegue, que ele poderia questionar isso, sabe? Eu acho que ele tá num lugar bom para isso, assim, né? Tipo, aquela coisa, ele é bom, o videogame ele permite a gente quebrar as quartas paredes, assim, né, a criar uns atritos, assim, né, que é um pouco, acho que, sei lá, Aline, quando você estava falando das coisas lá que você estava conversando com o Lucas e tal, da coisa de ter uma coisa significativa para gerar essa reflexão e tal, eu acho que uma das coisas que é muito significativa para mim é isso, assim, o quanto que o videogame é parte dessa mediação e o quanto que ele pode comentar nas outras, sabe, assim? Eu concordo contigo, Henrique. Eu acho que o videogame ele serve muito bem para esse espaço.
E acho que a gente pode pensar, né, tanto nós aqui, o pessoal que está no ataque, como, enfim, quem acaba ouvindo a gente e tal, que as nossas experiências de jogo, elas são muito subjetivas, desde a escolha do gênero de jogo que a gente costuma mais jogar, ou coisas do tipo, e como a gente joga, né, o tipo de dedicação que a gente dá para isso, né, faz com que a gente reflita ou não sobre aquilo, né? E eu acho que, eu penso, né, na minha própria experiência, que quando eu tô jogando, eu penso muito naquele universo ali do jogo e tal, o que ele representa, o que ele significa, né? Por que aquelas coisas estão ali daquela forma como estão. Né? Uhum. Então, sei lá, se a gente pegar qualquer esses, sei lá, jogos que pra mim eu considero super mainstream. Horizon, tu tem uma história em que estamos no super futuro, sei lá quanto tempo depois do nosso tempo, né? A tecnologia chegou num ponto em que as coisas eram tão maravilhosas que a gente conseguiu se destruir, né? E aí tu tem aquele universo ali, tu tem ruínas, tu tem outras formas, enfim, tu pode parar e analisar aquilo ali, tá, ok, né? Tipo, existe uma crítica aqui, existe uma crítica que tá pensando no nosso hoje, né, como a gente está lidando com a tecnologia e o que a gente está produzindo com ela, né, e o que talvez a gente não esteja sendo capaz de prever e que pode vir a acontecer. Então, existe ali um espaço de reflexão, e aí o papel é nosso, né, na real. Mas aí eu entendo quando o Lucas diz que alguma mecânica do jogo deveria me fazer parar para pensar isso. E não eu, Aline, quis parar, né, para pensar. Uhum. Quantas pessoas será que não param para pensar? Eu acho que os jogos poderiam ser muito mais diretos nessa tentativa, assim, sabe? Tipo, aquela coisa, assim, bem... de propor isso sem muito subterfúgio, assim, sabe? Ser aquela coisa bem... Então, eu realmente quero conversar sobre isto daqui, sabe? Tipo, é meio... Eu queria que os jogos fossem mais aquele momento assim, não, ó, parou, DR, vamos discutir a relação disso daqui com o mundo, sabe? Tipo, Sim. Bem aquela coisa assim, e que é o que eu sinto, sei lá, que é um pouco o que a Parasita da Tuiuti falou, assim, não, pera, vamos falar disso daqui agora, não, para. Não, hoje de tarde eu tava pensando no jogo da Thaís, no Rainy Day, é Rainy Day, né? E o Depression Quest. Que, tipo, acho que esses jogos, eles se encaixam nisso. É sobre isso que eu quero falar. Esse é meu tema. Ele não tá aqui como um subterfúgio, ele não tá aqui como um segundo plano. Não, esse aqui é o tema e você vai jogar isso, né? Tu vai ter que lidar com isso de alguma forma. E os jogos, no fim, eles acabam indo por outro caminho, né? Eu tenho ali uma situação de destruição da Terra que se seguiu após... sei lá, catástrofes, mas aquilo ali é segundo plano. Vocês não têm que pensar sobre isso se vocês não quiserem. Enquanto que o jogo talvez, na verdade, devesse fazer isso, né? Vamos pensar por que a gente chegou nesse ponto. Claro que do Horizon que eu tinha comentado, existe ali uma história que é contada e que tu entende por que chegou naquele ponto. Mas, né, quantas pessoas, de novo, né? Quantas pessoas não passam por aquilo ali sem sequer ler as coisas que vão surgindo, né? Porque tem que ler pra caralho naquele jogo. E daí? A pessoa não lê ou não entende inglês. Nem sei se tem traduzido aqui em português. Então é isso. Quer dizer, é um jogo que eu posso ou não pensar sobre ele porque ele não me obriga a fazer isso. Agora, um Rainy Day, um Depression Quest vai me fazer pensar obrigatoriamente naquilo ali. Não, a tentativa de fazer isso acontecer tá ali, né? Tá dada desde o início, né? Uma coisa que eu fico pensando muito forte, assim, disso também é aquela coisa, assim, de o quanto que o fato de que, sei lá, muitos criadores, tal, na hora de fazer jogos, tinham que meio que, eu quero falar de tal assunto, eu quero gerar tal crítica, eu quero trazer tal reflexão, mas, pô, o chefe não vai deixar, o contexto não é bem esse, o mercado não tal, sabe, essas coisas assim, aí resolve, não, vou tentar contrabandear essa ideia aqui, sabe, vou tentar comunicar essa ideia de algum jeito, né? E aí meio que isso virou essa forma dominante de fazer isso, né? Tipo, eu
o jogo tem essa crítica aqui, mas eu preciso... Que também eu acho que é uma coisa meio... que é um problema que tem um pouco com outras mídias também, que é essa coisa de você não pode falar das coisas diretamente, sabe? É tipo, até uma coisa assim de às vezes achar que isso é uma estética menor, né, quando as coisas falam a que vieram muito na lata, sabe? Né, que tem aquela coisa, você vai descrever um personagem, você não pode dar os motivos dele logo de cara, né? Você tem que trabalhar o personagem de uma outra forma, você tem que descrever a coisa, né, toda, assim, uma certa, até vi outro de um texto falando sobre isso, uma valorização dessa construção indireta, assim, né. Sei lá, eu também já tô meio assim, não, acho que a gente tem que tem que ser um pouco mais... Já dá a paulada de cara. Não, chegar, boa noite, senta aí, vamos nessa, sabe, tipo, é uma coisa bem mais, né, acho que é mais interessante, assim. Eu acho que a gente volta daí, esses dias, a gente estava debatendo isso no grupo ali no Facebook, e, porque, sei lá, a questão do panfleto, né? A literatura que é pensada como panfleto, coisa assim. E tem muita crítica quanto a isso, né? Do tipo, literatura não deve ser panfletária, ela pode ser sem querer. Se ela for sem querer, é boa. Agora, se ela for intencional, ela já não é boa. Então, por quê? Acho que exato, por quê? Né? Tem muita literatura panfletária que é maravilhosa, sabe? E eu não eu fico pensando em vários livros que talvez não sejam tomados como tal, mas eles são um panfleto. Existe ali uma manifestação política das coisas. Seja sobre passado, seja sobre o presente, ou seja sobre um futuro imaginado, né? Agora, o videogame parece que ele está acima disso, ou abaixo disso, né? Não sei nem qual que é a hierarquia que se pensa quando fala de videogame. Porque acho que a questão que sempre volta, né? Tá, quando as pessoas querem dizer que não pode fazer isso com videogame, é porque ainda vê o jogo, né? Vê o videogame só como diversão. Tipo, ele não tá... Ele tá ali pra me anestesiar da vida, ele não tá ali pra me fazer pensar. Então, se ele for um panfleto, então ele não me serve. Quando deveria daí sim servir, né? Quer dizer, vamos te tirar dessa alienação, vamos te tirar desse momento que tu fica ali anestesiado, né? Dando teus tiros, e vamos pensar por que tu tá atirando, né? Em quem tu tá atirando? O que significa esses tiros que tu tá dando, né? Ou mesmo o jogo de futebol, né? O pessoal que joga futebol, por que joga, né? Né? Ainda mais aqui no contexto do Brasil, que, né, quase todo mundo joga. Então, é um esporte que está ali super presente, e mesmo assim, quando o pessoal vai para o videogame, a gente tem a presença, né, do jogo de futebol de uma forma que acho que é a predominante, né? Acho que é o jogo mais vendido aqui, o gênero de jogo mais vendido no Brasil. E acho que isso é bem significativo, né, de como que a comunidade jogadora no Brasil se identifica, né, com aquilo que está sendo produzido, né. Joga muito mais, talvez, um gênero que reflita uma coisa que ela já vivencia na TV, que é o caso do próprio futebol, né, assistir o futebol. Ali tem uma interação, pode participar, né, vai participar, pode jogar contra os teus amigos e tal. Mas, de novo, né, tá continuando aquela situação que tu não precisa pensar. Porque, né, é uma crítica negativa, evidentemente, mas que tipo de reflexão que um jogo de futebol proporciona? Não, acho que essa é uma questão boa, assim, eu adoraria ver mais jogos que levantam, mais jogos de esporte, de futebol especificamente, que levantassem essas questões, sabe? Porque mesmo jogos que vão por um lado um pouco mais distante da TV, assim, né, que sai um pouco daquele momento da partida mesmo e tal, eles acabam ainda repetindo uma mesma lógica, assim, instrumental e de otimização e de gerenciamento. Então aqueles FIFA Manager, sabe, Championship Manager e tal, que LFoot, né, e por aí vai, tipo, que são jogos, assim, que são
que tem um potencial de falar, poxa, mas como funciona o sistema do futebol, né? E eles são sobre isso, assim, você tem que fazer 1000 coisas, tem que negociar contrato de patrocínio para chuteira do seu jogador, para conseguir dinheiro, para contratar e não sei o quê. Só que aí já virou um tycoon, assim, sabe? Já virou um jogo de... é um outro negócio, assim. Mas de certa forma é interessante, porque mostra também uma outra realidade do futebol. Então, o que eu acho interessante, assim, um jogo que eu sempre quis fazer, nunca fiz, é aquele jogo, assim, que seria aquela coisa, tem um time de várzea, você é jogador e técnico do time, e aí é o rolê, assim, de tentar fazer a galera ir no jogo, não perder hora, garantir que todo mundo vai, sabe, tipo, que vai, ó, todo mundo tá com chuteira, compramos uniforme, não chegou ainda, como que a gente faz, sabe, aquelas coisas assim, tipo, desde isso, assim, até acertar, tipo, não, pô, ó, a gente vai trazer tantos engradados de cerveja, vai ter um churrasco depois, não sei o quê, nós vamos... Sabe? Tudo isso, assim, por mim, negociar quem que vai ser o juiz, sabe? Podia ser uma alegria, assim, eu adorar uns jogos que tivessem umas coisas assim, mas ainda não foi feito, né, porque também tem essa ideia, né, de que é tudo, sei lá, que quanto mais fácil de massificar o jogo, enfim, né, mais fácil vai ser. O Cartola é FC, né? Não sei se tu já viu. Não, nossa, sim, é um negócio assim, fenomenal, que é a importação do modelo americano, exato, né, que é o do fantasy futebol, de futebol americano, né, que foi o original, assim, né, esse e beisebol, né, que eram os dois que começaram, né, e que é essa lógica, assim, inclusive tem um fenômeno no Cartola, que é o clubismo. Ah, é? Né? Que a galera fala, não, ó, você tá sendo clubista, você tá favorecendo jogadores que são do clube que você gosta, e isso é coisa de amador, você tem que ter uma lógica aqui mais instrumental, você tem que... Não, claro que não é assim que se fala, mas é um negócio... Se você quer ganhar, você tem que ter jogador de todos os times, sabe? Tipo, você tem que ter os jogadores que são bons mesmo. Então é uma coisa que individualiza, assim, né? Que você tem que quebrar o laço com aquela identidade que você tem, né? Com a identificação que você tem com o seu clube, coisas assim, né? Não, vários amigos meus me dizem, nossa, não, tu tem que jogar e tal... Porque daí tu vai ver que são vários níveis ali que tu tem que pensar, que, né, daí, aí tudo isso, assim, que tu comentou, eles me comentaram, né, e aí eu pensava, tá, ok, né, mas aí, tipo, tá totalmente institucionalizado, né, o bagulho é da Globo. Né? Não, é o cúmulo, assim, é interessante porque, tipo, o Fantasy Football original era papel e caneta, né, era uma coisa, assim... Né, que era feita por grupos, né, e tal, né, então é uma coisa assim, e inclusive surgiu em esportes onde a contribuição individual, assim, né, é muito marcada, né, você tem posições ultra especialistas, né, você tem, pô, futebol americano tem um cara que a única função dele é chutar, né, então é uma coisa assim, é muito específico, é muito especializado, assim, né, tipo, é taylorismo do esporte, né, e... a linha de produção dada ali. E que é muito fácil de medir também. Né? É um esporte, são esportes que tem um elemento muito forte de estatística, né? E tal. E isso é uma coisa que foi passando para o futebol, né? Que é uma discussão longa, assim, ao longo da história do futebol, que é assim, a questão da racionalidade no futebol, sabe? Essa ideia de que você vai modernizar o futebol. Isso, você ouve isso a rodo, né? Que tem que modernizar o futebol empresa, tal. E isso, para mim, transparece muito no videogame, assim, né? Você não tem muitos jogos onde você tem uma possibilidade de pegar e falar, olha, o jogador tá jogando mal, você vai sentar e conversar com ele, sabe? Você vai lá e aumenta o salário. É isso que dá pra você fazer, às vezes, no jogo. Então, aumenta a moral como, né? É uma forma de criar essa dinâmica. E eu acho, assim, que essa, sei lá, né, é um pouco, assim... O que desenvolvedores e a indústria de jogos se sente mais confortável de falar sobre, né? Vamos falar de um sistema de otimização aqui, sabe? Vamos olhar para o futebol como se ele fosse banco imobiliário, sabe? Bem isso. E então é uma coisa assim, perde toda essa sutileza, assim. Tanto que uma das coisas que eu adoro, assim, de videogame de futebol, que eu acho que é super importante, é a coisa da customização, sabe? É você, assim como
em RPG a gente vai falar de criar o seu personagem, o papel que isso tem, o impacto que isso tem e tal, né? Uma das coisas mais divertidas que tem em jogo de videogame de futebol é criar o seu time, né? Criar o seu jogador, que nem aquele maravilhoso meme do cara que tá criando o Mano Brown no FIFA, né? Muito bom, pô. E isso, assim, eu já fiz esse tipo de coisa a roda, assim, já aquele negócio, eu morava numa república, a gente fez o time que tinha todo mundo da república, sabe? Fez um time a gente também fez um time que era o Proletariado FC, e aí tentava fazer todos os jogadores parecerem os teóricos, sabe? Enfim, né? Aquelas coisas, assim, tipo, essa brincadeira, assim, com isso é muito legal, né? Tipo, que é um pouco assim o que sobrou, né? Uma coisa assim, restou pra gente esse nível, né, de jogo de cintura ali pra conseguir criar sentidos, né? Criação de sentido, ela depende muito do teu envolvimento, né? Quer dizer, no momento que tu para ali, a gente vai criar um time aqui que seja todo o pessoal da República e tal. Tem um envolvimento ali que é... Não tô dizendo que outros jogadores não se envolvam criando jogadores, né? Evidentes jogadores e tal. Não é isso que eu quero dizer, né? Não é essa falta de envolvimento. Mas é pensar além, né, daquilo ali que tá se propondo. Quer dizer, tu tá criando só um time de futebol ou tu tá criando um time de futebol que signifique, né, alguma coisa para ti, né? E claro, eu sei que o pessoal que joga leva isso ultra a sério, né? Aquele time ali pensado, ele é uma coisa que, né, como um personagem de RPG, eu pelo menos quando crio penso muito nisso, em todas as características que eu tô escolhendo e tal. E quem, né, trabalha a sério trabalha no sentido de jogar, né? Trabalha a sério com o jogo de futebol, vai fazer isso, né? Vai pensar esse time nos mínimos detalhes. Uma coisa que eu tava pensando uma hora que vocês estavam falando de que enfim, o pessoal no videogame, na comunidade de videogame e tal, não tá nada aberta para o jogo como espaço para manifestação política e tal. Eu acho que fica muito evidenciado quando a gente pensa, né, numa determinada comunidade, dentro dessa grande comunidade, né? E se a gente pensa mais especificamente essa comunidade dentro da comunidade aqui no Brasil, que são esses jogadores super jovens, desses jogos de MMO, coisa assim, que são, né, defensores ferrenhos de Bolsonaro. Né? Nossa. Quer dizer, é uma realidade terrível com a qual a gente, né, acaba tendo que conviver, porque tu vê esse tipo de discurso, né, nas comunidades e tal. E acho que isso só reforça a ideia de que essas pessoas pensam que videogame não é o espaço para isso, né? Porque se for o espaço para isso, vai atrapalhar essa, digamos assim, liberdade que eles têm para daí dizer, olha, eu sou, né, Bolsonaro 2018 porque eu quero o retorno da família tradicional brasileira, né? Aí é um merdinha de 15 anos falando isso. Nem tanto, hein? Eu acho que isso é uma coisa perigosa que a gente tem mania de dizer que é merdinhas de 15 anos. Mas infelizmente não. Infelizmente tem muito adulto de 30, 40 tem a galera de todas as gerações, né? Mas eu digo assim, lá dentro dessa comunidade a gente, né, sei lá, mas o pessoal do League of Legends ali. Mas na comunidade do retrô, por exemplo, dos retro gamers, tem muito bolsonarete e os caras barbados com família e tudo mais. Não, porque o pessoal agora, quando saiu o The Last Jedi, os fãs, né? Aí eu fico pensando, que tipo de fã é esse, né? Os fãs que foram assistir o filme que saíram indignados, do tipo, nossa, desde quando Star Wars é de esquerda? Aí eu lembro que eu fiquei pensando assim, nossa, eu sei lá, né? Eu vejo Star Wars desde que eu tenho 6, 7 anos né, na minha existência, e acho que, sei lá, pelo menos desde uns 13, 14 anos, eu vejo que é uma coisa, assim, é contra o sistema, né? Eu identifico isso. Se eu identifico, qualquer pessoa que cresceu acompanhando Star Wars consegue identificar. E dessas pessoas vão para o cinema e ficam indignadas que tem falas contra racismo, falas contra preconceito. Ah, porque tem a mulher que manda o carinha calar a boca.
Tipo, eles ficaram indignados e eu não consigo entender essa indignação, sendo que pra mim, Star Wars, com qualquer outro defeito que tenha, né? Porque tá cheio de defeitos, evidentemente, né? Na trilogia original que a gente só tem a Princesa Leia e ela, sei lá, fala muito pouco. Mas, ainda assim, é uma história contra o sistema, né? Contra a opressão. E as pessoas não reconhecerem isso é quase uma cegueira intencional, né? Escolhida. Eu não quero ver que é. Aí, quando esfregam na minha cara, eu sou obrigado a aceitar. Porque agora a gente tem esse debate mais forte. É até uma deficiência interpretativa, né? Isso aí. Sim. Vocês estavam falando aí dos bolsominions no videogame, assim, eu lembrei muito de uma vez que um cara, assim, postou numa comunidade falando, tô fazendo um jogo, um runner, né, aqueles jogos de ficar o personagem correndo e pulando e tal, aí, coletando coisas, não, e vai ser do Bolsonaro, o jogo, tal, e assim, aí tem uma galera, que você tá fazendo um jogo do Bolsonaro, pra quê, né, tipo, a galera veio criticar, assim, falando, pô, que negócio zoado, e aí, né, o cara, não, mas o jogo não é político, tal, é só porque tem muita gente que gosta dele, o cara já era um tremendo oportunista já, né, mas tipo, então o cara tava querendo, assim, né, entrar no nicho ali dessa galera, e aí ainda e embaixo, assim, isso quando era alguém falando, poxa, mas que merda de jogo, né, quando era alguém elogiando, o cara ia falando das ideias do que ele queria pôr no jogo, e o cara queria pôr umas coisas assim do tipo, sei lá, mano, tipo, jogar galera de esquerda de helicóptero, que nem a ditadura do Chile fez, que nem a ditadura da Argentina fez, sabe? E o cara falando, meu jogo não é político. Foi por água abaixo a tentativa de forjar uma ingenuidade, né? Não, mas é aquela coisa assim, eu acho que eu acho que tem esse cinismo de tipo, pintar como se fosse até uma fé de dizer que não é político e sabendo que é político e né, na caruda ali, né? Mas também tem uma coisa que é isso, eu me pergunto o quanto que o cara não enxerga o quanto que aquilo é político, sabe? Tipo, o quanto que ele presume que, não, isso aqui é só uma brincadeira, tá? Aquela coisa. Mas esse é o grande trunfo, né? O grande trunfo do fascismo é se dizer apolítico e além superior, né, à política. Como Dória. Não, tá, será que é uma visão distorcida de que, né, no caso dessa pessoa aí, o jogo do Bolsonaro, uma visão distorcida de que, tipo, é uma visão, né, é uma posição de direita, é aquilo ali que a criatura tá tentando criar e produzir, é totalmente uma visão de direita, mas ele daí não enxerga como político. E a esquerda, sim, enxerga a esquerda como política, né, aquilo que é feito com uma visão da esquerda como político. Sei lá, talvez role bastante isso, né? Do tipo, eu estar aqui falando isso não é político, mas se tu me falar que o machismo existe, tu tá sendo política. Peraí. Política no dos outros é refresco, tipo isso, né? A gente pode, sei lá, fazer um comentário final encerrando, que é do tipo, acho que a gente tem muito a aprender com as escolas de samba, no sentido de que eles conseguem dinheiro, né? Elas conseguem dinheiro para manter os seus desfiles, né? Assim, no caso das escolas do Rio de Janeiro, e mesmo São Paulo, né? E aí a gente tem, claro, a parte em São Paulo que as escolas estão conectadas com alguns times e tal. Mas é a forma de como tu trabalha aquilo, né? Eu tenho dinheiro, o dinheiro vem de empresa, ou vem de patrocínio, enfim, o dinheiro vem de algum lugar. Mas eu produzo significado com aquilo ali e eu posso sim, né, me manifestar politicamente. Então acho que a questão que falta, daí acho que sim, são os desenvolvedores, né, falta essa responsabilidade, e aí eu estou falando no sentido filosófico, né, da palavra responsabilidade, de tomar aquilo para ti. Não é porque tu é um funcionário numa empresa, seja ela uma empresa mais horizontal, no caso das indies, ou seja, numa empresa vertical, então uma coisa enorme, que tu não possa ali fazer o teu papel e dar o teu pitaco de, olha, não, esse conteúdo aqui não tá mais adequado, acho que a gente não deveria mais produzir esse tipo de coisa. Tu pode arriscar ser demitido, como o jogador lá, o Colin? Pode, tu tá arriscado a passar por isso.
Mas enfim, acho que eu prefiro ser demitida 1000 vezes do que abaixar minha cabeça e não reclamar as coisas, sabe? Não sei, tipo, eu acho assim que tem um negócio que é tipo. Claro que pô, tem diferenças absurdas, assim, né? De poder e de situação, contexto de um desenvolvedor da Nintendo para um desenvolvedor, sei lá, de uma empresa pequena no Brasil, sabe? Acho que assim, é muito, muito diferente. Mas eu acho que é importante isso daí que a Aline tá falando, que, pô, meu, você ter essa responsabilidade, né? A responsabilidade de se questionar e falar o que a gente está fazendo aqui, né? Tipo, para que a gente está fazendo isso daqui tudo, né? Tipo, e eu concordo com isso, discordo daquilo, qual é, né? Acho que isso, se posicionar assim, é muito fundamental mesmo, assim, tipo, e que tivessem formas de você estar mais ou menos protegido para fazer isso. Então, daí a importância de ter sindicato e não umas coisas pelega como IGDA e Abra Games, enfim, né? Tipo, essas coisas. Você ter coisas que protejam os desenvolvedores para de fato poderem, né, ter posicionamentos contra o que é o sistema, o dominante, né? É só, gente, uma coisa que eu queria corrigir, que eu falei, é que o Sonic ele corre na velocidade do som, não é da luz. Só queria deixar isso registrado. É Sonic, importante. né? É verdade. Pô, cara, que é isso, né?